Bom dia, bonito povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de terça-feira pela manhã, religião inútil. Dentro da carta de Tiago, do livro de Tiago, você encontra Tiago falando sobre as verdades da religião, como é que o crente deve se comportar diante da palavra de Deus. Olha só o que ele diz. Antes disso, eu quero falar algo interessante. Tiago não mede as palavras quando se trata de uma religião eficaz. É possível... Olha só, é possível se considerar religioso e ainda assim não refrear a língua. Mas para isso, precisamos viver uma religião inútil. Dentro desse contexto, está lá em Tiago capítulo 1, versículo 26, fala que aquele que não freia a sua língua, que não refreia a sua religião é inútil. Mas olha só, a verdadeira religião, Tiago enfatiza, deve transformar as partes mais essenciais e profundas do ser. Então, Tiago ele fala que a religião pura ela tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente às vezes quer apresentar só de aparência, quer viver uma religião só de aparência, em vez de transformar primeiro a parte de dentro. O coração tem que estar transformado, para assim possa transbordar uma religião verdadeira. O próprio Jesus falou que a gente precisamos sim examinar com a palavra de Deus, guardar em nosso coração as palavras de Deus para não pecar contra ele. Mas ainda continua, olha só o que diz. Desenterrar e transformar tudo, até a maneira como se fala. Então Tiago, ele nos dá esse conselho muito importante. Precisamos transformar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possamos verdadeiramente viver uma religião pura. Ainda continua dizendo, a religião deles era inútil porque não os transformou. Tudo que fez foi colocar a maldade deles debaixo do tapete. Quem era esse grupo de pessoas? O próprio Jesus rebateu esse grupo de pessoas em Mateus 23, versículo 27 a 28, quando ele fala ali, chama os fariseus de sepulcros, os escribas e fariseus de sepulcros caiados. A aparência deles demonstrava uma religião pura, mas o seu interior estava podre, era uma religião que não era vivida. Eles apenas falavam, mas eles não viviam essa religião. Então, é um conselho muito importante para cada um de nós. Olha só que interessante. É necessário ser certo nível de auto-engano para se manter uma religião inútil. Auto-engano é diferente de ignorância, pois a ignorância é um desconhecimento, enquanto o auto-engano é um não saber voluntário e intencional. Então, isso que a gente tem que ter cuidado para não acontecer em nossa vida. A ignorância, a gente sabe que até então tem muita gente que vive na ignorância, não tem um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Deus não vai julgar as pessoas de acordo porque eles não conheceram, não tiveram conhecimento, mas tem pessoas que ele tem um auto-engano, que é não saber voluntário e intencional. Eles não querem saber, eles intencionalmente não desejam saber, e mesmo que saiba, vive que nem os fariseus. Conhece todo o texto, mas vive e não pratica aquilo que Deus designou para cada um deles. Olha só o que diz ainda. Isso pode acontecer porque a verdade é muito dolorosa ou as consequências são indesejáveis. Então, é isso que acontece no nosso meio. A verdade, quando vem, ela, para muitos, algumas pessoas são dolorosas, porque se choca com aquilo que gosta, se choca com aquilo que eles tanto desejam e tanto anseiam. Só que a palavra de Deus, quando vem, ela fala, não, peraí, isso aí está errado, você precisa se transformar. E quando parte para uma transformação, muitos não querem que isso aconteça em sua vida. Por quê? Porque eles só querem o que eles desejam, o que eles anseiam e tudo aquilo mais. Não que a palavra de Deus fala. Mas vamos lá, ainda diz mais. As expressões do coração, as palavras da boca podem ser um excelente teste da utilidade de nossa religião. Seguimos o caminho de Pedro, que chegou a maldizer a si mesmo para se distanciar de qualquer associação com Cristo. Lucas 22, versículos 54 a 62, quando ele nega o próprio Jesus, as pessoas dizem, ei, você é um deles. O seu jeito de falar, o seu jeito de andar, identifica como um seguidor de Cristo. Pedro diz, não, eu não sou um deles, você está me confundindo. Então, nesse exato momento acontece isso.
Mas olha só, é possível não ter as motivações de Pedro e ainda obter o mesmo efeito. É possível parecer que nunca conheceu a Cristo, apenas por não refrear a língua. A verdadeira solução é desenvolver uma religião útil que se encontre em um relacionamento de entrega e amor com Jesus Cristo. Então, é isso que precisa acontecer em nossa vida. Muitas pessoas aí fora saem dizendo que amam a Cristo, mas na hora de agir, na hora da ação mesmo, de demonstrar o verdadeiro evangelho, eles não conseguem. Por quê? Porque não está dentro, não está no seu coração e não está na sua mente. Como é que você vai jogar para fora aquilo que você não tem? Aí só sai heresias, só sai fábulas de homens, só sai ensinamentos de homem da sua boca, que só serve para ferir pessoas, destruir pessoas. Enquanto a gente não se encher da palavra de Deus, infelizmente, a nossa religião é inútil. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Alguns momentos de tribulações aconteceram na sua vida, talvez ontem aconteceu esse momento de tribulação, e como foi que você reagiu? Será que você meditou na palavra de Deus em algum texto que você viu? Cristo nos convida a cada manhã a se enchermos da palavra de Deus, para que no momento certo possamos exercer com sabedoria as palavras de Cristo Jesus. Convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.